Então, nós chegamos na cidade de São Paulo, a minha saudosa mãe nos trouxe para cá, Era da na onde? São Luís do Maranhão. Nós somos Hum, maranhense, né? Nascemos em São Luís do Maranhão, na capital, né? E a minha mãe, primeiro ela veio para São Paulo, não é? E depois ela arrumou a casa aqui em São Paulo, trabalhou em São Paulo e deixou a gente lá no Maranhão com as nossas irmãs, né? Eu tinha 12 anos de idade nessa época que ela veio para São Paulo. E depois ela resolveu buscar a gente, não é? Para vim morar em São Paulo com ela. Então ela trouxe todos os filhos de uma vez, né, para morar em São Paulo. quantos? Nós somos em sete, né? Somos quatro meninas e três meninos, né? Quatro mulheres e três homens. E nós viemos na década de 82 para São Paulo. Em 1982 nós embarcamos daqui, desembarcamos ali no Tietê, né? Naquela época era um frio de rachar mamona, não é? Eu era muito magrinho, que dava dó naquela época, né? Entendeu? E a minha mãe trouxe a gente para cá. Tanto é que era tão frio em São Paulo naquela época que o meu irmão, mais velho que eu, um ano, Roberto, ele ficou um mês trancado. Roberto Borges, não? Não, Roberto Borges Irmão em Cristo. é irmão em Cristo, né? Roberto Borges é gente boa, né? Então, o meu irmão ficou um mês trancado dentro de casa, né? Para não sair por causa do frio. E chorando para voltar para o Maranhão, para São Luís, né? Então, pastor Fábio, com 3 meses que ele estava aqui em São Paulo, né? Nós morávamos na rua Antônio Comenali, no Parque Cocaia. Uhum. E o pastor que dirigia na época lá era o pastor Joaquim Félix, que hoje mora no estado da Bahia. Que legal. Foi nosso pastor ali, né? E ali Jesus me chamou de uma forma muito tremenda, porque a minha mãe, ela era espírita, era filha de santo, né? E na minha casa a gente só ouvia falar dessas coisas, não ouvia falar de Jesus, né? E o interessante é que a minha convenção, ela aconteceu num domingo pela manhã, né? Porque eu ouvi um jovem por nome Vitor Marcos, do Parque Cocaia, tocando um violão e cantava um hino do Osés e Paula naquela época. Para Deus nada é impossível. Então, ali ouvindo aquele louvor, né, Deus já foi falando no meu coração, né? E eu era capoeirista, também em São Luís do Maranhão, eu, Ribamar, meu irmão, que é pastor também. Uhum. Então, eu não queria saber de igreja. Então, nós fomos morar logo de frente a uma academia de capoeira e Olha do só. lado uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, tá? Que era o pastor Joaquim, que era o pastor da época atual lá. Então, eu fui num congresso de crianças e lá eu gostei da igreja, né? Mas eu não aceitei Jesus ali ainda, né? Fui para casa com aqueles pensamentos e ali Deus foi falando no meu coração. E acordando pela manhã, às 7 da manhã, me deu uma vontade de sair de casa, andar ali pro lado do Cocá e eu fui para o Jardim Lucéia. Chegando no Jardim Lucéia, 8 horas da manhã, tinha um ensaio de jovens na Assembleia de Deus Santo Amaro do Lucéia, que hoje é o pastor Rony, que é o pastor presidente lá, Isso. nessa época de hoje, né? E lá os rapazes me chamaram para cantar com eles na juventude, eu não era crente ainda. Falei, não, eu vou cantar o quê? Ela falou, não, você pode entrar e cantar, aqui nós amamos a sua alma tal. E naquela ocasião, Jesus me aceitou, né? E eu aceitei Jesus na década de 82, aqui em São Paulo. E de lá pra cá, graças a Deus, nunca parou, né, pastor? Não, de lá para cá eu nunca parei, até porque naquela época, não que hoje não seja, mas naquela época havia um compromisso muito forte com Deus. Com oração, consagração, jejum. O Senhor usava muitas pessoas para falar com a gente direto, entendeu? Então, quando Jesus me aceitou e eu aceitei Jesus, ele usou uma irmã lá do Lucéia, falando para mim, no dia que eu aceitei a ele, queria dar uma volta comigo nos quatro cantos da terra e queria me usar muito para pregar e ganhar almas para o reino. E eu aceitei aquela profecia, né? Com 8 meses que eu estava na igreja, né? 8 meses e meio, eu batizei em Santo Amaro, na São Leônidas, Uhum. né? E depois que eu batizei na São Leônidas, eu fui fazer a primeira viagem missionária para o Mato Grosso, Que entendeu? E bênção. não tinha uma roupa para vestir, Vaz, naquela época, era muito triste o negócio, entendeu? A gente vestia cimidão, não é? Cimidão visto, entendeu? Ganhava sapato para ir pregar o evangelho. E assim, ó, e para você ter uma ideia, Fábio, que é muito bom a gente lembrar de onde a gente veio, É. entendeu? Porque hoje Deus nos colocou aonde nós estamos hoje, mas o processo foi longo. Tá? Eu até vi você conversando sobre o processo. Tem gente que quer adiantar o processo. Uhum. Quem adianta o processo não chega no propósito, É. entendeu? Porque você tem que ter a escada para chegar no propósito. E eu passei por toda essa escadaria de processo. Viajei para o Mato Grosso, a divisa do Mato Grosso, eu preguei em aldeias indígenas, não é? Ainda que Jesus batizou, acho que 15 índios com o Espírito Santo, né? Na minha pregação pela misericórdia de Deus. E de lá para cá, que eu comecei a viajar, Deus começou a me usar pela sua misericórdia como pregador da época, né?